No capítulo sobre o mundo de Ebla em Antigo Oriente, Mário Liverani explora o papel crucial da cidade-estado de Ebla no contexto do Oriente Próximo durante o terceiro milênio antes da Era Comum. Ele apresenta Ebla como um centro político, econômico e cultural que desafiou a centralidade das grandes potências como a Mesopotâmia e o Egito. As principais ideias incluem Ebla como centro político independente. Liverani descreve Ebla como uma cidade-estado poderosa, que se destacou por sua organização interna e sua capacidade de se manter politicamente autônoma, mesmo diante de grandes impérios regionais. O papel econômico e comercial de Ebla. Ebla é apresentada como um importante nó comercial no Oriente Próximo, conectando a Mesopotâmia, a Anatólia, a Síria e o Levante. Seu sistema de comércio abrangia produtos como metais, tecidos e madeira, além de ter servido como intermediária na troca de bens entre regiões distantes. A descoberta dos arquivos de Ebla. Um ponto central do capítulo é a análise das tabuinhas de argila encontradas em Ebla, que revelaram uma rica documentação administrativa, econômica e diplomática. Essas tabuinhas demonstram a complexidade da burocracia e da administração eblaita, além de oferecerem insights sobre as práticas comerciais, alianças políticas e estrutura social da cidade. A relação de Ebla com outras potências. Liverani explora como Ebla interagia com seus vizinhos, destacando a diplomacia e, ocasionalmente, os conflitos com outras cidades-estado e impérios, como Mari, Nagar e as potências da Suméria. Cultura e língua. O autor discute também a importância de Ebla para a história linguística, uma vez que as tabuinhas revelaram um idioma semítico ocidental, conhecido como Eblaita, e oferecem pistas sobre a diversidade linguística e cultural da região. Liverani argumenta que Ebla foi um exemplo notável de como cidades-estado menores desempenharam papéis significativos na formação das civilizações do Oriente Próximo. Ele enfatiza a importância de olhar para além dos grandes impérios para entender a dinâmica regional e a complexidade das relações intersocietais na antiguidade. Mário Liverani, em Antigo Oriente, utiliza as tabuinhas encontradas em Ebla como uma fonte central para compreender Assur e Mari no período chamado Proto-Dinástico, terceiro milênio antes da Era Comum. Ele destaca como as informações contidas nesses textos ampliam nossa visão sobre as dinâmicas políticas, econômicas e culturais dessas cidades-estado. As principais ideias que ele desenvolve incluem Ebla como registro das interações regionais. As tabuinhas de Ebla oferecem dados sobre as relações diplomáticas, econômicas e culturais entre Ebla e outras cidades importantes, como Assur e Mari. Essas relações são descritas em termos de alianças, trocas comerciais e até rivalidades militares, revelando um sistema regional de interdependência. Mari como um ponto estratégico. Liverani enfatiza que Mari, localizada às margens do rio Eufrates, era um centro estratégico de controle de rotas comerciais que conectavam o Alto Eufrates às regiões da Mesopotâmia e do Levante. As tabuinhas de Ebla documentam acordos comerciais com Mari, incluindo o trânsito de bens valiosos como metais e têxteis, demonstrando a relevância da cidade como um intermediário no comércio interregional. Assur como polo comercial emergente. Embora menos influente do que Mari nesse período, Assur já aparece nos registros de Ebla como uma cidade ligada ao comércio de longa distância. Liverani observa que as tabuinhas indicam contatos com Assur, principalmente no contexto de trocas envolvendo metais e produtos de regiões montanhosas ao norte, prenunciando o papel futuro de Assur como centro do comércio assírio. Hierarquias e status das cidades-estado. A partir das tabuinhas, Liverani sugere que Mari e Assur ocupavam diferentes posições no sistema político e econômico da época. Enquanto Mari parece mais integrada em redes diplomáticas e comerciais, Assur surge como um centro em desenvolvimento, mais focado no comércio do que no poder político. Influência cultural compartilhada. As tabuinhas também apontam para a disseminação de práticas culturais e administrativas entre essas cidades, por exemplo, o uso da escrita cuneiforme e o desenvolvimento de sistemas de registro econômico em Assur e Mari mostram influências da Mesopotâmia e de Ebla, evidenciando uma interação cultural significativa. Liverani utiliza essas informações para demonstrar que, mesmo no período proto-dinástico, havia uma rede dinâmica de cidades-estado com diferentes graus de poder e influência,
todas conectadas por relações econômicas e diplomáticas. Ele destaca que os registros de Ebla são cruciais para compreender essas interações, pois oferecem um vislumbre detalhado das complexidades políticas e econômicas do Oriente Próximo antes do surgimento dos grandes impérios. Mário Liverani, em Antigo Oriente, discute o Triângulo do Rio Cabur como uma região estratégica na Alta Mesopotâmia, antes do domínio de Sargão de Acádia, século 24 antes da Era Comum. Ele apresenta esta área como uma rede de cidades-estado economicamente interligadas e politicamente dinâmicas, com características distintas em comparação às cidades da Baixa Mesopotâmia. Suas ideias centrais incluem geografia e importância estratégica. O Triângulo do Cabur é delimitado pelos rios Eufrates e Cabur, formando uma região fértil e bem irrigada, ideal para a agricultura e pastoreio. Essa localização também fazia da área um ponto de convergência entre rotas comerciais importantes que ligavam a Mesopotâmia central às terras da Anatólia e do Levante. Rede de cidades-estado. Antes do domínio de Sargão, a região era composta por várias cidades-estado independentes, como Nagar, Urkesh e outros centros menores. Liverani enfatiza que essas cidades não formavam um reino unificado, mas eram interdependentes em termos comerciais e culturais, além de frequentemente competirem por recursos e influência. Economia agrícola e pastoral. A economia do Triângulo do Cabur era baseada principalmente na agricultura de sequeiro, dependente de chuvas, e na criação de gado, especialmente ovelhas. A produção de lã e outros derivados animais era um dos pilares econômicos da região, gerando excedentes que impulsionavam o comércio. O papel do comércio. Liverani argumenta que o Triângulo do Cabur era um elo vital no comércio de longa distância. A região exportava produtos agrícolas e manufaturados, como têxteis, e servia como rota de passagem para mercadorias valiosas, como metais e madeira, vindas da Anatólia e do Levante em direção à Mesopotâmia. Autonomia política antes de Sargão. Liverani descreve como as cidades-estado da região gozavam de relativa autonomia antes do advento do Império Acádio. Governantes locais mantinham estruturas administrativas e militares que lhes permitiam gerenciar suas relações com outras cidades, incluindo alianças e guerras ocasionais. Influência cultural. As tabuinhas de Ebla, juntamente com achados arqueológicos no próprio Triângulo do Cabur, revelam que a região compartilhava traços culturais e linguísticos, tanto com a Mesopotâmia quanto com regiões periféricas, refletindo seu papel como ponto de encontro de diferentes tradições. O Triângulo do Cabur, segundo Liverani, era uma região de alta complexidade econômica e política, representando um modelo de interação regional que diferia do centralismo observado nas cidades do sul da Mesopotâmia. Este cenário mudaria com a conquista de Sargão, que transformaria a região em parte de um império centralizado, alterando profundamente suas estruturas sociais e econômicas. No livro Antigo Oriente, Mário Liverani apresenta o reino de Ebla como um dos principais centros políticos, econômicos e sociais do terceiro milênio antes da Era Comum, com uma organização complexa e características que antecipam padrões administrativos encontrados em civilizações posteriores da Mesopotâmia. Ele baseia sua análise principalmente nas tabuinhas de argila descobertas nos arquivos reais de Ebla, que oferecem um registro detalhado sobre a vida econômica, política e social da cidade. As principais ideias de Liverani em relação à organização e estrutura social de Ebla incluem organização política e administrativa, monarquia centralizada. O governo de Ebla era encabeçado por um rei, que tinha um papel fundamental na administração e na diplomacia. O rei não atuava sozinho, mas contava com a colaboração de uma burocracia complexa e de elites locais. Sistema de conselheiros e administradores. Além do rei, havia um corpo de funcionários, incluindo conselheiros e chefes de setores administrativos, responsáveis por áreas como finanças, comércio, agricultura e o controle dos armazéns reais. Esses administradores desempenhavam papéis essenciais na coleta de tributos e na redistribuição de recursos. Registros administrativos. Liverani enfatiza o papel dos arquivos de Ebla,
que revelam o uso da escrita cuneiforme para registrar transações econômicas, tributos e acordos diplomáticos. Isso demonstra uma organização administrativa sofisticada e uma atenção ao controle burocrático típico de sociedades urbanas avançadas. Estrutura econômica. Economia redistributiva. A economia de Ebla era baseada em um sistema redistributivo, em que o Palácio Real centralizava a coleta de bens, como alimentos, têxteis, metais e animais, e os redistribuía conforme as necessidades do reino. Esse modelo dependia do trabalho coordenado de agricultores, pastores e artesãos. Agricultura e criação de animais. A base da economia era a produção agrícola, com destaque para o cultivo de cereais e a criação de ovelhas e cabras, essenciais para a produção de lã, um produto de grande importância econômica. Comércio de longa distância. Ebla desempenhava um papel de destaque como um centro comercial. A cidade-estado estabelecia relações com regiões distantes, incluindo a Anatólia, a Mesopotâmia e o Levante. Trocas incluíam metais, como cobre e prata, madeira, têxteis e outros bens valiosos. Liverani destaca que o comércio era tanto uma fonte de riqueza quanto um meio de exercer influência política. Estrutura social. Elites palacianas. A sociedade de Ebla era hierarquizada, com a elite palaciana no topo. Essa elite incluía o rei, sua família, altos funcionários e administradores, que detinham privilégios econômicos e políticos. Funcionários e escribas. A classe de escribas era fundamental na organização do reino, pois registrava todos os aspectos da vida administrativa e econômica. Liverani destaca que os escribas eram altamente treinados e gozavam de certo prestígio social. Trabalhadores especializados. Além dos agricultores e pastores, havia uma classe de artesãos especializados, como tecelões, metalúrgicos e oleiros. Esses trabalhadores eram essenciais para a produção de bens que sustentavam tanto a economia interna quanto o comércio externo. População dependente. No nível mais baixo da sociedade estavam os camponeses, pastores e servos que trabalhavam diretamente para o palácio ou em propriedades redistribuídas às elites. Liverani também menciona a presença de trabalhadores não livres, como escravos, que desempenhavam funções variadas. Aspectos culturais e religiosos. Papel da religião. A religião tinha um papel importante na organização do reino. O Palácio Real mantinha uma relação estreita com os templos e o culto às divindades locais, o que reforçava a legitimidade política do rei. Liverani menciona que os registros eblaitas incluem oferendas religiosas e a participação do Estado nos rituais. Língua e escrita. Ebla é notável por utilizar o eblaita, uma língua semítica ou semítica ocidental, documentada em milhares de tabuinhas. Essa documentação é uma das primeiras evidências do uso de escrita cuneiforme fora da Suméria, o que demonstra a sofisticação cultural e intelectual do reino. Conclusão. Liverani apresenta Ebla como um exemplo notável de organização urbana no terceiro milênio antes da Era Comum, com uma estrutura política centralizada, uma economia baseada na redistribuição e no comércio de longa distância, além de uma sociedade hierarquizada e organizada em torno do palácio. Essas características fazem de Ebla um modelo de complexidade urbana anterior ao domínio dos impérios mesopotâmicos, oferecendo uma visão valiosa sobre a dinâmica das cidades-estado no Oriente Próximo Antigo.